Afinal de contas, o que é o crochê? Basicamente, o crochê é quando a gente usa uma agulha que tem um gancho na ponta. Para ser crochê, precisa disso. E a gente pode fazer uma sequência de nós que tem um padrão usando um fio. E aí a gente cria várias tramas que vão se tornar uma peça de crochê. No meu método, que eu chamo de FAE, uma peça de crochê sempre vai ter 3 elementos, que são eles: fios, agulhas e estruturas. Nessa série de vídeos eu vou te explicar sobre cada um desses elementos para te ajudar a entender melhor os princípios do crochê antes mesmo de pegar numa agulha. No episódio de hoje, agulhas. Agora que você já sabe que toda agulha de crochê tem um gancho na ponta, algo que talvez você não saiba é que essas agulhas podem ter tamanhos diferentes no gancho. E cada agulha vai ter uma numeração diferente, e essa numeração sempre vai ser em milímetros. Então a gente tem das menorzinhas até 1 milímetro e das maiores que pode até 15 milímetros, então tem um gancho bem maior para a gente trabalhar com fios mais espessos. Na hora de segurar a sua agulha, tem vários jeitos de fazer e, inclusive, é importante dizer que não tem um jeito certo, um único jeito de segurar. Tem 2 mais comuns que eu vou te mostrar agora. O primeiro deles é segurar a sua agulha tipo lápis, porque a gente usa o nosso dedão e o indicador fazendo como se fosse uma pinça nessa parte mais achatada da agulha. E aí a gente vai crochetando e parece que está fazendo um movimento de lápis mesmo. O outro jeito é o que a gente chama de estilo faca, porque parece que está segurando uma faca. Então a gente basicamente abraça a agulha com as nossas mãos e faz um movimento mais com o braço. No estilo lápis a gente movimenta mais os nossos punhos. É legal você também saber com que mão segurar a sua agulha. Então se você é destra, você vai segurar com a sua mão direita. E se você é canhota, você vai segurar com a mão esquerda. Então é legal prestar atenção nisso porque você vai fazer com a sua mão dominante. Na hora de escolher a sua agulha, tem vários materiais diferentes que você vai encontrar. Alguns exemplos são: primeiro, a gente tem as agulhas de plástico, que são as mais simples, que na minha opinião são um pouco mais decorativas, porque não são tão confortáveis assim. E aí a gente entra na segunda opção, que são as inteiras de metal. Essas sim eu acho uma ótima para começar, porque elas são bem resistentes, bem baratinhas, fáceis de achar, vão durar muito e você consegue fazer muito bem todo tipo de peça com elas. Depois a gente vai ter as de metal com cabo emborrachado, que são um pouco mais confortáveis. Se você achar, já quiser investir um pouco mais, vale a pena, mas vão te trazer um pouquinho mais de conforto. A gente também tem as de bambu ou as de madeira, que não são tão confortáveis assim, são bem bonitas para compor cenário, mas é mais uma opção que a gente tem. E, por último, a gente tem as ergonômicas, que geralmente são agulhas importadas. É um investimento um pouco mais alto, mas é um ótimo investimento como ferramenta de trabalho. Para quem passa muitas horas crochetando, ou para quem já tem algum problema articular, tem tendência a uma tendinite, por exemplo, já é legal investir porque vai te ajudar muito nas dores nas mãos. Então é um investimento legal para você pensar aí para o longo prazo, quando você estiver fazendo um monte de peça. Outra coisa legal também de entender sobre as agulhas é que você vai precisar de uma agulha compatível para o fio que você escolher. Dá para fazer crochê com qualquer fio, mas é importante que a sua agulha seja compatível, porque senão a peça não vai sair do jeito que você quer. E como a gente descobre isso? Com o teste da agulha, que é basicamente você pegar o fio que você quer usar, pegar algumas agulhas de números diferentes e a gente vai abraçar esse fio usando o gancho da agulha. Para a gente ter certeza que o ponto vai ficar bem ajustado e que a agulha vai funcionar, a gente precisa observar se, quando a gente abraça com um gancho, vai ter fio de mais ou fio de menos. Então, por exemplo, com essa agulha número 7 que eu estou mostrando no fio de malha, esse tem 36 milímetros, vocês conseguem ver que o gancho fica abraçando direitinho a quantidade de fio. Agora, se eu pego uma agulha menor, essa aqui 3 milímetros, por exemplo, vocês vão ver que o gancho nem dá conta de pegar tanto fio. Sobra fio e falta gancho. Agora, se a gente pega uma muito maior, uma agulha 15 milímetros, por exemplo, e tenta usar com esse fio, sobra muito gancho, falta fio.
Então, isso mostra pra gente que essa agulha vai deixar os pontos muito espaçados e a trama vai ficar com alguns buracos. Talvez não seja essa a sua intenção. Outra coisa que as agulhas influenciam também é a famosa tensão de ponto. A tensão de ponto vai ser a combinação do fio com a agulha e o resultado de estrutura que a gente vai ter na peça. Olha só essas 3 amostras aqui. Essas 3 amostras foram feitas exatamente com o mesmo fio, um fio de malha, e tem exatamente a mesma quantidade de pontos. Mas dá pra ver que elas ficaram bem diferentes, né? Olha essa primeira aqui. A gente fez ela com uma agulha 6 milímetros e ela tá bem mais firme, bem mais estruturada. Agora, nessa outra, eu fiz com uma agulha número 8 milímetros. Já dá pra ver que ela ficou bem mais maleável, né? E nessa última, então, que eu fiz com uma agulha 10 milímetros, dá pra ver totalmente a diferença. A peça ficou muito maior, só que com muito menos estrutura, com mais caimento. Ficou sobrando muito mais gancho em relação ao fio, mas a gente conseguiu outro efeito. Então não quer dizer que a agulha estava errada, quer dizer que a agulha diminuiu a tensão do ponto e deu um outro efeito pra gente. E isso é muito legal da gente começar a aprender para brincar com a tensão do ponto, brincar com os fios e as agulhas. E claro que não é só a agulha que vai influenciar na estrutura da peça e na tensão do ponto. O fio que você escolher também vai mudar completamente a sua peça. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo episódio. Então já me segue para não perder.